Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Soares em Foco. Eu sou o Gustavo, da turma 93. E eu sou a Mariana, da turma 92. E hoje aqui a gente está entrevistando a diretora Rosa, nossa diretora aqui do Soares de Barros. E a gente vai fazer umas perguntas, a diretora vai falar um pouquinho da história dela também. E a gente vai se conhecendo e vai ter uma conversa mais fluida também. Enfim, diretora, para começar, o que motivou você a ser diretora? Como é que foi essa caminhada? Como é que foi os estudos, tanto na parte desde o início ali até a faculdade? Enfim, como foi essa caminhada que a senhora começou a realmente se interessar por ser professora e depois mais diretora? Quero dizer que eu estou muito orgulhosa de estar aqui hoje e respondendo essas perguntas, participando dessa entrevista, dar os parabéns a vocês, os professores, eles são maravilhosos para o DEC. Então, eu sou formada em Educação Física, licenciatura em Educação Física, com bacharelado, e com especialização em Gestão Escolar. Eu comecei a minha carreira dando aula, dei aula nos meus 3 primeiros anos, e depois começaram a surgir oportunidades de eu me tornar, de eu componer a vice-direção. Então, fiquei 4 anos na escola Dona Leopoldina, 4 anos como vice, depois 4 anos como diretora. Depois vim para o Soares, onde eu fiquei 1 ano auxiliando a direção. E fui convidada, então, para assumir a coordenação do Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. E fiquei nessa função 15 anos. E o ano passado, então, surgiu a oportunidade de eu me candidatar e ser diretora, foi o que eu fiz. E esse ano, então, 2025, meu primeiro ano de diretora aqui da Escola Soares de Barros. Professor, diretora, você fez Educação Física? Eu me formei em Educação Física. Eu dar aula, gostei muito. Cumpri o meu estágio probatório de 3 anos em sala de aula. E após isso, eu trabalhei também com o laboratório de informática. Eu fiz os cursos. Trabalhei na época 2 anos com o laboratório de informática. Aí veio a oportunidade, como eu falei antes, de assumir direção. Daí começou tudo, fui da coordenação. Então, sempre desempenhando esses papéis na gestão. Que legal, né? Uma curiosidade que eu não imaginava. Eu não faço pedagogia. Mas eu fiz a educação física e depois a especialização, que foi a pós em orientação, coordenação e gestão escolar. Muito legal. E, diretora, hoje em dia, quais são os principais desafios que a senhora enfrenta na gestão da nossa escola? Um dos desafios, dos maiores desafios, é essa questão das relações interpessoais na escola. A questão da aprendizagem dos alunos também, que é um caso bem preocupante. A questão financeira, dos recursos financeiros que a escola demanda também. Então, tudo é um conjunto ali que nos preocupa bastante, mas eu tenho uma equipe bem sólida, que me auxilia bastante, além da equipe gestora, que também são os professores, que são meio comprometidos. Então, quando nós temos esse conjunto na escola, que todos trabalham, com a comunidade também auxilia muito. Então, acho que os desafios para nós passam a ser os problemas mais moderados, o que a gente vai superando todo dia. Com certeza. Também na questão da aprendizagem, também engloba bastante a disciplina dos alunos, que hoje em dia é bem complicada essa questão também de telas e tudo, que altera bastante, na questão de estudo dos próprios alunos. Essa questão dos menores, nós não temos muitos problemas, de disciplina, mas temos também. Mas eu penso que a partir do 6º, 7º ano, ele começa a questão também da adolescência. Então, aqueles alunos que têm um foco, de seguir uma carreira, eles têm uma visão diferente. Com certeza. E a gente tem que também saber lidar que a adolescência é uma fase maravilhosa da vida, que eles têm que aproveitar.
Só que, paralelo a isso também, eles têm que ter um horário de estudo também, eles vão ter mais a sério a questão do estudo. Conciliar bastante, né? Exatamente, conciliação. E por aí. Porque pra senhora é totalmente diferente, né? A senhora veio antes lá dos pequenos, agora lidar com o nono ano. Certeza. Eu trabalho, por mais que eu estava 40 horas, sempre trabalhei 40 horas na escola, mas o meu foco maior era a aprendizagem dos pequenos, né? Do primeiro ao quinto ano. Porque você foi coordenadora do Fundamental 1, né? Isso, 15, 14 anos eu fui na coordenação. E também nessa questão, assim, de adolescência, o que você vê que a escola interfere bastante, assim, no caráter do estudante e do adolescente? Como é que você vê, mais ou menos? Com certeza, acho que a escola, nesse papel, assim, é fundamental. Eu acho que nós temos que mostrar os caminhos para os adolescentes, para os alunos, né? E aqui, a gente, tanto os professores como a equipe diretiva, a gente está aqui para isso, para orientar. Claro que nós não vamos pegar as aulas sem seguir o caminho. Não, mas nós temos que mostrar os dois lados. Né? E eles têm que decidir para onde eles vão. Mas a gente sempre pensa, né? E acredita que eles sempre vão para o bom caminho. Né? Hoje nós temos alunos que saíram daqui que nós nos sentimos muito orgulhosos de ter participado, né, dessa formação deles, que estão, né, ali fora, estão com carreiras de sucesso, empreendendo, né? Então, para nós, isso é muito gratificante. Tanto eu, assim, eu passei por várias escolas, né? Quando eu cheguei aqui em Juiz, eu sou natural daqui, né? Eu cheguei e eu fiquei em 3 escolas, em 3 anos diferentes. E a que eu mais me acertei, assim mesmo, foi aqui no SARS. Não por causa só, tipo, da logística e tudo, assim, mas também por causa dos alunos, por causa da direção, né? Toda essa questão, assim, que me fez ficar aqui e gostar bastante da escola, sabe? Porque, assim, a comunidade aqui nos auxilia muito também. No momento que ela nos cobra bastante, é uma comunidade muito participativa, né? Acompanha bastante, mas ela também nos desafia, né? A sempre promover o melhor, tanto para a comunidade quanto para os alunos aqui. E o nosso objetivo aqui é também isso, né? Que vocês, que os alunos venham para a escola, venham para o ambiente agradável, acolhedor e que se sintam acolhidos. Né? Que a escola não seja, hoje eu tenho que acordar e ir para a escola. Não, que vocês venham para a escola, os alunos venham para a escola, mas venham com vontade de estudar e vontade de aprender. E os nossos professores, eles estão sempre em atualização, sempre buscando coisas novas para que isso aconteça. Sim, cada vez mais estudar, né? Para estudar mais. Viu? E, diretor, quais estratégias você utiliza para promover um meio escolar mais inclusivo e acolhedor? Como é que você falou ali, né, nessa questão toda de acolhimento, assim, escola? Como é que você tem essas estratégias para ver, assim, eu acho que essas estratégias através de atividades práticas, né? Sempre buscando desenvolver projetos diferentes, né? Mas que sejam dentro da realidade da escola e também dos alunos, né? Essa atividade de vocês, por exemplo, do podcast, é uma atividade maravilhosa, né? E é uma das estratégias que os professores vêm desenvolvendo também para que vocês participem, né? E que tenham mais vontade de vir para a escola. Formação continuada também, né, que é desenvolvida tanto para os funcionários, como para a equipe, como para os professores. Então, isso tudo ajuda, né? Inclusive, esses projetos aqui, tipo, de podcast, também marketing, teatro, dança, são projetos muito legais e também que despertam o lado nosso. Tipo, tem várias coisas que a gente vai desenvolvendo nesses projetos que são muito legais. Não só para a escola, para promover a escola, tipo, né, para mostrar, assim, o diferença, mas também para ajudar os alunos. E agora também nós estamos com vários projetos que nós vamos iniciar, né, em andamento, que é do projeto em Jovens Empreendedores, que vai começar com os 8º anos. Que legal. Né, no mês de julho, agora nós temos as primeiras aulas. Nós temos também outros projetos também que vai iniciar agora também, que é da educação financeira. E, diretora, a senhora já falou um pouco sobre isso antes, mas agora a pergunta é como a escola tem se adaptado às mudanças tecnológicas e às novas formas de ensino. Eu acho que isso também é uma questão
bem preocupante para a escola, né? Que nós precisamos acompanhar essas mudanças. E a escola vem se preparando um pouco, através de cursos, né? Os professores vêm participando de cursos de formação continuada. Nós ampliamos, reformamos e estabelecemos também toda a questão da internet da escola. Né? Nós temos os Chromebooks, nós temos 3 carrinhos com 90 Chromebooks, que está acessível, né, para uso diário de todos os professores e alunos. Então, tudo isso a gente vem, né, se envolvendo para que essa questão da tecnológica também entre na escola de uma forma que vocês possam aproveitar e levar para a vida lá fora de vocês. Então, mas assim, nesses cursos de formação, os professores têm praticamente mensalmente, né, desenvolvendo esses cursos, que é uma diretora, através da SMED também, né, fornece esses cursos. Bom, e falando um pouco mais sobre a comunidade, que a senhora também já tinha dito um pouco antes, como que a senhora e a diretoria envolvem os pais e os professores para cada vez mais tornar uma comunidade escolar mais forte? É como eu falei antes, a nossa comunidade é bem participativa. Né? Nós temos os nossos grupos de WhatsApp, né, com as famílias, que para a comunidade isso é beleza, né, nos adiantou muito. A questão das festas, né, da escola, que nós temos grande participação da comunidade, dos professores, a entrega de pareceres, de boletins, que ainda nós temos como dinâmica trazer, né, as famílias, chamar as famílias para entregar relatórios, pareceres, notas, né, e as famílias nos dão o retorno. Tanto é que se você vem numa entrega de parecer do Fundamental 1 ou do relatório da educação infantil, ou mesmo os boletins, né, do Fundamental 2, você vê uma grande e expressiva participação das famílias. Então, todos esses eventos, né, que nós fizemos, sempre colocamos as famílias, a comunidade a par de todo o investimento que é feito também na escola, através de verbas, pedimos sugestões para as famílias também. Então, isso é uma gestão transparente, né? Tudo que a gente faz, a gente engloba isso. Nós tivemos a eleição na última sexta-feira também, do novo CPM. Então, tudo isso faz com que essa comunidade, né, se junte também à escola. Porque a escola, eu sempre digo, nós, da equipe, nós não fizemos nada sozinhos. Quando nós temos a participação de todos os troncos, dos alunos e da comunidade, então a coisa anda, né? Então a gente sempre procura fazer coisas que a comunidade nos dá isso é muito bom, né? Com certeza muda todo o E eu acho assim também, nós temos a Profetassi, né? Da orientação, que ela tem nos ajudado muito nessa questão de trazer também as famílias, né? Quando nós estamos com problemas com o aluno de uma nota baixa, com problema comportamental, problema até psicológico, alguma coisa, sabe? É chamada família, então a família vem, eu acho que isso tudo muito bom. Porque a família também tem que confiar na escola. E, diretor, que você tem alguma sugestão que você daria para alguém que quer ingressar nessa área de educação, que quer ser professora, diretora? Que dicas você daria? Como é que seria? Que estude bastante, né? E além do estudo, mas que tenha uma paixão, que goste, né? Que seja apaixonado pelo que você faz, né? Que faça cursos de relações interpessoais, porque hoje isso na escola é fundamental saber, né, manter atualizada, que tenha empatia pelas pessoas, né, que saiba conversar também com as pessoas, porque não adianta você fazer um doutorado, mestrado, doutorado, PhD, né, mas você não tem aquela questão da empatia, da conversa, do se colocar num lugar do outro. Então, isso muitas vezes não funciona. E a gente consegue também a diferença, tipo, a questão dos professores, né? Tipo, mesmo tendo alguns professores, assim, que eu já tive, que tinham doutorado, mestrado, PhD, não sei o quê, tendo um monte de formação.
mas não sabendo como dar os alunos, né? Não sabendo como explicar as coisas. E eu acho que no momento que você gosta do que você faz, você é apaixonado pelo que você faz, isso tudo acho que é o número um. É uma coisa que, se tu assume esse cargo, tem que se empregar de tua ideia. Com certeza. Vai tirar tudo e ajudar E você tem muito equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico, tudo isso Você estressa bastante no seio. Todo o trabalho que envolve outras pessoas também, né? Pais, alunos. que é uma preocupação assim que você inclui desde lá os pequenininhos, de 4 anos, até o Fundamental 2, que é o 9º ano, que são dos 4 aos 14, 15 anos, né? Então ali, nossa escola é muito grande. Então voltamos com a segunda etapa do nosso podcast. O antigo apresentador Gustavo, junto com a Maria, teve altas demandas externas. Então eu, Victor, da 93, vim substituí-lo para essa segunda etapa. Vamos para a próxima pergunta, então. Como você enxerga o futuro da nossa educação e o papel das escolas nesse cenário? Bom, eu acho bem preocupante, né, essa questão do papel da escola hoje, meio a essa turbulência das tecnologias, né, e das questões também socioemocionais. Mas eu acho que ela tem um papel fundamental, agregada também com as famílias, né, nesse processo, em que nós precisamos resgatar algumas coisas, né, para que ela fique somente que ela seja mais próxima, né, do aluno e que nós possamos resgatar isso. Geralmente falam que a escola é o segundo lugar que molda o caráter do aluno, né? Já que é o primeiro lugar que a gente fica longe dos nossos pais, que a gente tem outras responsabilidades, outras autoridades na nossa vida, como se fosse um preparo para a sociedade, né? Então a escola acho que tem um papel muito importante também, não só para a educação, mas também para a sociedade e o caráter do cultura cidadã. Até porque nada substitui hoje o papel do professor. Por mais que a tecnologia está aí, está entrando, mas o papel do professor é insubstituível. Com certeza. Sendo ou não, um professor faz mais do que ensinar, ele também vai ajudar com alguma coisa externa, talvez, por exemplo, em uma discussão com algum colega ou sei lá, algum problema pessoal, às vezes até o professor pode ajudar com isso. Ou até um ponto de vista diferente, né? Por ser uma... Anteriormente, acho que não. O professor está aí não é somente para a questão dos conteúdos, dos objetos de conhecimento, né? Ele está aí para orientar, né? Muitas vezes aquela conversa que os alunos precisam ter, até mesmo dando às vezes, de psicólogo, né? Na orientação. Então, são N coisas que eles saem para trabalhar com as crianças. E quando você era professora, você já teve alguma vez, assim, que teve que também dar um psicólogo, alguma coisa assim do tipo? Várias vezes. E até hoje. Até hoje. Né? Quando uma criança, né, vem até nós, com algum problema, ou precisando falar, desabafar, como é que você vai dizer não para a criança? Né? Não é, não, agora nós estamos, né, na escola, você tem que aprender isso. Não, a gente conversa. Porque muitas vezes é um colo, é uma palavra, né, que ela está precisando naquele momento. E nós temos que ter a sensibilidade de perceber isso também no nosso trabalho. E teve alguma história mais marcante, assim, que marcou, assim, na sua carreira, como professora, diretora, enfim? Eu acho que um trabalho que marcou bastante a minha vida foi a questão quando nós trabalhamos com uma nova metodologia na outra escola que eu era diretora, que nós introduzimos os ciclos de formação, né, que é uma proposta diferente, né, do seriado, e que a gente teve que estudar muito, a gente foi para fora estudar, a gente também participou de várias atividades em outros municípios em que nós fomos convidadas a relatar a nossa experiência, né, enquanto escola. E agora, saindo um pouco do tema escola e falando mais sobre a senhora. Algumas perguntinhas, assim, básicas, mas que eu acho que são bem interessantes. Um livro favorito?
Li vários livros, né? Vários livros didáticos, da educação, gosto muito de romance, ficção. Mas, assim, eu acho que pra minha vida, que eu gosto, foi o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, eu acho que foi muito, muito bom, sim. E uma pergunta assim, mais também envolvendo escola, mas também você. Quando você era adolescente, quando você era criança, como a escola marcou assim na sua vida? Nossa, a escola era bem diferente. Na minha época, não que eu seja tão velha. Mas nós dávamos, assim, muito significado, muita importância para a escola e para os professores. Entende? Nós, os professores, o que eles falavam para nós era a regra, era certinho. Né? E nós tínhamos muita questão da família também, que hoje a gente vê que está bem, sabe, bem diferente. Que o que nós passava na escola, o que nós relatávamos para a família dava muita ênfase, muita importância, né? Porque os professores falavam. Então era uma outra realidade. Mas foi um momento, assim, muito marcante. A minha adolescência foi a fase mais maravilhosa da minha vida, né? Que eu aproveitei. Por isso que, quando eu converso, às vezes, com vocês ou com os outros colegas de vocês, eu sempre enfatizo essa questão. Aproveitem a adolescência, né? Muitas vezes falam, é adolescência. Não é isso. A adolescência é é a melhor fase da vida de vocês. Só que vocês têm que saber aproveitar. Né? Então, eu aproveitei muito a adolescência e fui muito feliz durante essa fase. E da sua adolescência para os adolescentes de hoje, você sente que há uma diferença muito grande na questão da escola em si, em questão de conteúdo e o jeito que é tratado esses conteúdos? A diferença, sim, não só a questão dos conteúdos, mas hoje é uma outra geração, né? Hoje tem a questão das telas, do telefone, né? Que isso mudou totalmente. Por exemplo, quando eu era estudante, adolescente, eu sempre morei no interior, né? Eu sou colona, né? Com muito orgulho. Sou filha de agricultores, né? Que vim com 14 anos, eu vim para a cidade, né, morar uma pensão para poder estudar, fiz magistério. E eu acho que, né, assim, se você queria pesquisar alguma coisa, você ia atrás dos livros. Né? Ou você adquiria os livros, ou você ia numa biblioteca da escola, ou na biblioteca pública. Hoje não, hoje você tem tudo ali na internet. Tudo, e até mais. Né? Hoje o estudante, se não prestar atenção, às vezes na aula não entender, pode chegar em casa e pode assistir uma videoaula, né? Que também ajuda. Então essa questão mudou, assim, totalmente, essa questão tecnológica. E você sempre quis ser professora, ou você já sonhou alguma outra carreira, Você também tiver algum hobby, um passatempo, assim, que sai um pouco mais dessa área, assim, de mais de Quando terminei o ensino médio, na época, assim, não sei se era pelo tratamento, né, lá no interior, mas a única opção que nós tínhamos, assim, era ser professor, né, fazer a faculdade. Quando eu entrei em administração, fiz o básico de administração, daí eu não gostei. Daí eu mudei para letras, também não gostei. Daí, quando veio o curso de educação física, eu disse, não, é isso que eu vou fazer. Porque eu queria educação física desde o início. Mas como não tinha o curso aqui, só tinha na Unicruz, em Cruz Alta, meus pais não deixaram eu fazer o vestibular lá, porque eles não queriam que eu saísse de junho. Então, quando veio o curso para cá, me inscrevi, né, e me formei na primeira turma de educação física. Nossa. Na primeira turma eu E há caminhos mais pra frente, você teria mais algum sonho, assim, pra realizar, ou... claro, eu quero muito conhecer a Itália. Meu sonho, né, é muito conhecer a Itália. A Europa. Quem sabe futuramente, né. Tipo, você tem alguma preferência, assim, de um lugar pra caminhar, na rua mesmo? Na rua, eu caminho sempre lá pra baixo de casa, no apartamento que eu moro. Tem uma parte bem legal ali que o pessoal caminha bastante. Ou eu vou pro pole também, pole esportivo. E o que mais te interessou, assim, na área de educação física?
Eu sempre gostei muito dessa questão de esporte, movimento do corpo, sabe? Então acho que foi isso que me introduziu ali, que me fez pegar esse caminho. Uhum. Muito legal. O que mais tem? Nas minhas horas vagas, quando você falou que eu gosto de fazer, eu gosto muito de caminhar, minha paixão é caminhar. Eu não sou muito de academia, por mais que eu acho que vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer, né? Depois de uma certa idade a gente tem que ir pra academia. Mas eu gosto muito de caminhar. Pra mim, me relaxa bastante, se boto meu fone e caminho, me desestresse, me alivia. Acho que é isso, então. Muito obrigada pela participação, Giri. A gente gostou muito do seu trabalho na escola. Né? Muito obrigada também por deixar a gente ter esse projeto aqui, né? Todo o apoio que vocês deram também pra deixar sempre de sala, pra poder fazer as coisas e tudo. A gente se sentiu muito feliz também por a gente estar abrindo esse espaço aqui na escola, tá? Podendo desenvolver essa parte nossa também aqui na comunicação. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de vocês, dos professores que estão nesse projeto também. Eu acho que isso vale muito a pena e isso vocês vão levar para a vida de vocês futuramente. Parabéns. Obrigada. É isso. E aí, encerramos o nosso primeiro episódio e até mais. Tchau!